Boa noite, igreja. Boa noite. Uma alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor para estudar a sua palavra. O tema que nós vamos estudar hoje à noite é um tema muito difícil, porque ele provoca medo nas pessoas. Mas eu lhes digo uma coisa: se nós estamos em uma batalha como a do grande conflito, o poder das trevas não vai se render sem uma luta renhida contra o povo de Deus. Até a última batalha e a batalha final do conflito, aqueles que decidirem honrar o nome da verdade, cobrirem as suas vestes sujas com as vestes brancas de Cristo, se revestirem da justiça de Cristo, aqueles que buscarem a santidade, porque vão servir a um Deus santo, estes serão extremamente provados por Satanás. O conflito não vai terminar sem uma batalha e sem uma perseguição. Durante todas as épocas tem sido um plano deliberado de Satanás de se opor à verdade, perseguindo o povo de Deus. Contudo, a crise final será a última batalha milenar do conflito dos séculos, e Satanás vai usar toda a sua força para destruir os filhos de Deus. A profecia diz que Satanás vai se levantar com grande ira contra o povo de Deus, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele vai utilizar governos, instituições religiosas, terroristas e muitas outras coisas mais, fazendo o possível para oprimir o povo de Deus santificado, purificado, a fim de levá-los a vacilar na sua fé. E o ápice dessa perseguição será um decreto que nós chamamos de decreto dominical. E esse será um tempo de grande prova. Hoje a igreja está cheia, nós adventistas estamos felizes, temos a verdade, há muita tapinha nas costas e felicidades em nosso meio. Nós vivemos a vida como se essa zona de conforto fosse ficar para sempre. Mas eu lhes digo, nós estamos marchando para a maior e terrível batalha do grande conflito. Uma batalha que, se não houver preparo, nós não poderemos suportar essa provação. E essa provação começará para o povo de Deus quando a legislação dominical se fizer nacional ou federal nos Estados Unidos da América. E em seguida essa lei será vigente em todo mundo. O mais incrível é que, se a profecia diz que essa legislação dominical vai começar nos Estados Unidos da América, conhecendo o contexto de liberdade religiosa daquele país, eu mesmo que moro lá fico me perguntando como é que uma constituição de liberdade religiosa como a americana, em algum ponto da sua trajetória, vai ser mudada, obrigando as pessoas a observar o domingo através de um decreto dominical. Parece uma coisa bem impossível, mas Deus tem as suas maneiras de mover os eventos terrestres, porque quem podia imaginar que o comunismo podia cair por terra? Quando a profecia dizia que haveria apenas um poder estabelecido no mundo, e esse seria os Estados Unidos da América. Nós olhávamos para a antiga União Soviética e dizíamos: mas como isso vai ser possível? E às vezes eu me assusto quando eu vejo que facilidade a barreira do comunismo foi abaixo
E a União Soviética se desmontou, não porque havia Gorbachev, não porque havia um poder superior, mas porque estava escrito na profecia. Estava escrito na profecia. Quando nós olhamos Daniel 2 e começamos a estudar a estátua lá de trás, até o dia de hoje, não temos uma dúvida sequer para duvidar de que realmente aquilo que foi traçado profeticamente no calendário de Deus vai se cumprir. Exatamente em 1844 estava profetizado que o movimento do advento ia surgir, e ele surgiu. Está profetizado o dia quando o movimento do advento vai acabar, e ele vai acabar quando o decreto dominical for estabelecido. A igreja adventista tem data para começar e tem data para terminar. E aqueles irmãos que fundamentam a sua fé com bons sermões e bons pregadores e boa música, e essa maravilha toda que a gente distribui de programação da igreja, estarão em dificuldades quando a igreja se acabar. Você vai ser mais salvo pelo que vive na semana do que pelo que vive no sábado. Porque é durante a semana que Deus quer ver quanto tempo você dá do seu tempo à causa dele. Eu não tenho tempo aqui para dar um estudo bíblico nem fazer coisas, mas Ellen White diz que o dia de sábado não é dia de fazer trabalho missionário. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é verdade. Você não quer fazer trabalho no seu tempo, aí você vem e pede de Deus para fazer. É muito simples. Você é egoísta. O sábado é um tempo para você entrar em comunhão com Deus, com a sua família, com seus filhos, na natureza, honrar, descansar, santificar o dia do Senhor. Aí você larga seus filhos, sua família, e vai sair dando estudo por aí. Que você diz assim, na semana eu não tenho tempo, então eu vou usar o tempo de Deus, porque o meu estou muito ocupado ganhando dinheiro para mim. Você tem que aprender a usar o seu tempo para Deus, não Deus. Não venha pegar o tempo de Deus emprestado com desculpa que eu estou dando estudo bíblico no dia do sábado. Bem, esse não é o tema hoje à noite, mas eu estou só dizendo a vocês que o Espírito Profecia fala que o sábado não é dia de fazer trabalho missionário. Porque você tem que fazer trabalho missionário no seu tempo, não é no tempo de Deus. É necessário fazer o preparo para o que está diante de nós. Quando a gente fala essa palavra perseguição, a gente não entende muito bem, sabe por quê? Porque a gente nunca foi perseguido. Por exemplo, nós vivemos num país abençoado, a gente nunca teve guerra. Vocês não têm nem ideia o que é uma guerra. Eu agora tive 6 anos na África, e eu, ao ministrar a igreja na África, eu estou ministrando com os mutilados da guerra. E eu não estive na guerra, mas ao ministrar as pessoas que vieram da guerra, eu pude ver a tragédia do que é uma guerra, do que é uma perseguição. Eu me lembro, alguns anos atrás, era um domingo de manhã, e eu estava dirigindo o meu carro nas ruas de Johannesburg, na África do Sul, e de repente eu tive que frear o carro, porque um homem pulou na frente do carro, e ele estava correndo, a camisa caía, a sandália caía, e ele corria. De repente eu vi 2 policiais atrás dele, pá, 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 e ele pulava para um lado, e as balas para saber, eu parei meu carro, me abaixei dentro do carro, falei, está passando bala por aqui, eu me aquietar. E ele pulou uma cerca e a polícia saiu. E naquela hora me veio um pensamento na cabeça. Eu fiquei pensando assim, Senhor, quando vier o tempo da perseguição, será que vai ser desse jeito? Imagine eu agora fugindo da polícia, enchendo de bala atrás de mim. Não porque eu roubei ou assaltei nada, mas porque eu sou um observador do dia do sábado e sou fiel ao dia do Senhor. E eu fiquei o resto do dia meio impressionado, porque eu estava tentando avaliar o termômetro da minha fé. É muito fácil ser fiel a Deus quando tudo está bem, não é? Agora imagine você dentro de um avião e você pega uma turbulência. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu era comportor, eu estava vindo de Manaus numa comportagem, e eu fiz uma conexão em Brasília e peguei um avião de uma companhia chamada Transbrasil. Eu acho que esse era o nome da companhia. E quando a gente subiu de Brasília, eu acho que o piloto errou alguma coisa e entrou dentro de uma nuvem. E aquilo começou a se balançar assim, sacudindo, os maleiros abriam, as malas caíam dentro do avião, a comida jogou para todo lado, e o povo a gritar pelo Padre Cício e Nossa Senhora. E eu encostei por ali, me agarrando na porta. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, estou muito novo para morrer ainda.
Nem entrei no ministério, por favor. Deixa eu ir agora, em verdade. Aqui foi uns 5, 6 minutos assim, mas quando passou aquela tempestade, minha gente, vocês sabem o avião como é que estava. Uma loucura, eu nunca passei uma tempestade todos esses anos voando de avião. Mas quando as pessoas achavam que iam morrer, o avião às vezes dava umas saídas assim no vácuo, e era uma coisa tremenda. E eu pude ver como a vida humana é vulnerável. Como a vida humana é vulnerável. A partir do momento que você está numa posição de perigo, você percebe o quanto você é vulnerável. E aí você grita: meu Deus, me ajuda. Quando a coisa está feia, você corre para a reunião de oração, pedindo oração para o mundo todo. Deus disse: mas meu filho, será que eu precisei ter uma doença na tua vida, na tua família, para tu vir aqui me buscar? Se tu tivesse acostumado a me buscar na bonança, eu nem precisava estar permitindo que esse mal viesse à tua casa. Mas às vezes Deus tem que permitir que o mal vá à sua casa. Queridos, para suportar a perseguição, nós precisamos ter uma fé sólida e saber quem temos crido. E o mais interessante é que quando nós olhamos esse gráfico da crise final, a perseguição ela começa exatamente quando se inicia o decreto dominical, que inicia antes do fechamento da porta da graça. Essa perseguição ela acompanha todo o período do alto clamor, todo o período que antecede o fechamento da porta da graça, atravessa o período da tribulação que a igreja vai passar, e ela só termina quando um decreto de morte é promulgado para destruir os observadores do sábado, é quando Deus proveu o livramento. Quase que todo o período da crise final, a igreja vai passar debaixo de uma perseguição. Mas quando a gente fala de perseguição, o que é que você pensa? Você tem medo? Você se alegra de saber que o fim está chegando? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, em Mateus capítulo 24, ele falou de um tempo muito difícil. E eu queria ler com vocês, São Mateus capítulo 24, e eu queria ler do versículo 6 até o versículo 10. São Mateus capítulo 24, versículo 6 até o versículo 10. Diz assim a Bíblia: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão mutuamente e se odiarão. O quê? Note que até o versículo 8 já está se cumprindo hoje, mas o versículo 9 e 10 está vindo por aí, porque Jesus está falando de uma perseguição. Jesus está falando de um tempo de extrema dificuldade que a igreja de Deus vai passar. Jesus está falando aqui da necessidade de ficarmos alertas para os dias em que nós estamos vivendo. Este será um tempo difícil, porque seremos perseguidos, seremos atormentados e poderemos perder a nossa própria vida, porque Jesus falou isso. Assim como Satanás influenciou as nações pagãs para destruir Israel, ele vai incitar as nações e o povo terrestre para atacar e destruir o povo de Deus. De todos os seres humanos serão exigidos que prestem obediência a editos humanos em violação da lei divina. Os que forem fiéis a Deus neste tempo serão ameaçados, serão denunciados, serão proscritos, serão traídos pelos pais, pelos irmãos, pelos próprios familiares.
E a Bíblia deixa isso muito claro. Queridos, quando esse tempo chegar, a igreja de Deus precisa estar fortalecida, precisa estar solidificada. O tipo de fé que vai requerer para preferir morrer do que renunciar à fé é muito maior do que essa vidinha espiritual superficial que nós estamos levando. Tem havido muito comodismo nos arraiais do Senhor, mas eu lhes digo, esse comodismo estará com os dias contados. O tempo está se aproximando quando nós seremos atacados ferozmente pelo poder das trevas. E se não tivermos sólidos espiritualmente na nossa fé, fraquejaremos. Seremos como uma casa edificada sobre areia. Mas o mais incrível é que a Bíblia fala que durante esse período de perseguição que vai haver sobre os filhos de Deus, Deus vai prover a proteção divina. E é verdade que a Bíblia diz que vai haver mártires, vai haver pessoas que vão morrer, pessoas que vão selar o seu próprio testemunho com a sua própria vida. É verdade. E Ellen White diz que Deus vai permitir que alguns percam a vida porque eles não suportarão passar pela tribulação da angústia e da angústia de Jacó. E Ele vai permitir que alguns descansem antes do momento. E às vezes eu fico pensando qual é a dimensão da nossa fé. Nós às vezes nos envergonhamos do atletismo, nos envergonhamos de dizer que guardamos o sábado. Eu passei muitos anos sentado no banco dessa igreja com vergonha da minha fé. Eu me lembro de uma vez de que eu estava na cidade do Recife e eu peguei um coletivo, um ônibus, e de repente sentou do meu lado um jovem. Ele começou a puxar a conversa comigo. Eu sou assim um pouco tímido, né? Mas ele parecia bem expansivo. Ele começou a puxar a conversa e ele disse assim: olha, você tem religião? E eu disse: sim, eu tenho, os adventistas do sétimo dia. Ah, você é adventista do sétimo dia? Você é aquele pessoal que guarda o sábado? Eu falei: exatamente, o sábado é o dia do Senhor. Ele falou: não, você está enganado, o sábado foi abolido. Eu falei: o sábado não foi abolido não, mas se foi sim. Eu sou da Assembleia de Deus. Ele era jovem como eu. E aí ele abriu a bolsinha dele, tem uma biblinha pequenininha assim, e ele falou: aqui está a palavra de Deus, eu vou te provar que o sábado passou. E ele pegou a Bíblia lá, ele me levou lá para Colossenses e me levou para Oséias, quando tem um texto lá, aquele que eu falei para vocês, eu aboli os meus sábados, e o homem me deu um show e ele disse: toma aqui a Bíblia agora. Onde é que diz? Eu não sabia nada, eu não sabia nada. Eu nasci na igreja, era adventista, mas eu nunca tinha me ligado nessas coisas na minha adolescência. E ele começou a me apertar, me botar no canto da parede, e eu, para me livrar dele, puxei não sei como é que chama isso, o sinal do ônibus para parar. Ele disse: olha, chegou aqui parado, desci. Eu, quando desci, eu nem enxergava a rua direito, pela atordoado que eu estava. E eu saí andando por ali, e de repente começou a cair umas lágrimas, e eu disse: Senhor, eu estou igual Pedro, eu te neguei agora, porque que vergonha que eu passei aqui. Esse sujeito da Assembleia veio aqui agora e me botou mesmo. Eu fiquei mal, porque afinal eu era adventista, afinal eu me dizia adventista, afinal eu nasci num lar adventista, mas o que havia de errado comigo, não é? E eu saí pedindo perdão a Deus, mas dali para frente eu fui estudar a doutrina do Estado na Bíblia. E eu comecei a orar, eu falei: Senhor, me permite que um dia eu encontre com esse rapaz de novo. Imagine uma cidade do tamanho do Recife, como é que eu vou encontrar esse sujeito de novo? E eu estava orando, eu falei: Senhor, eu agora estou preparado para pregar esse sujeito, me ajuda, por favor, para eu encontrar esse rapaz, porque o teu nome não pode ficar envergonhado por causa da minha fraqueza, da minha pobreza espiritual. Me dá uma chance, Senhor. Eu orei meses por isso. Até um dia que havia um mecânico adventista chamado Manuel, e eu fui levar o carro da minha irmã lá. E quando eu estava lá no mecânico, de repente parou um fusquinha amarelo assim, bonito. E quem desceu do carro? Aquele jovem. Eu falei: ei, irmão Manuel, olha, aquela figura ali eu já encontrei com ela. Eu estava orando para encontrar ele. Eu falei: olha, aquele é o filho do pastor da primeira igreja da Assembleia de Deus desse. Eu falei: mas isso é uma bênção mesmo. Eu falei: irmão Manuel, eu tenho uma Bíblia. Ele falou: tem uma Bíblia aqui. Eu falei: me dê a sua Bíblia aí que eu vou pegar aquele sujeito, ele não vai nem entrar na sua oficina.
Estava voltado ali para trás. E eu fui chegando perto dele, e eu falei: ei, você lembra de mim? Ele falou assim: você é o jovenzinho lá que disse que guarda o sábado e tal. Eu falei: exatamente. Agora, você está com aquela biblinha pequena sua? Vou estar, pega ela aí agora, que a gente vai ver aqui algumas coisas. E ele falou: não tem problema. Ele achava que eu estava ainda na velha dispensação, né? E ele pegou a biblinha dele lá, e aquilo ali não durou 10 minutos, assim, ó. Não durou 10 minutos. Eu levei ele para ler, levei ele para os evangelhos, mostrei que isso foi rápido. Ele falou assim: olha, você me desculpa, mas eu tenho que ser. Eu falei: não, você vem aqui para a oficina. Não, eu vim, mas eu estou atrasado, né? Eu tenho busquinha. Me arrancou, foi-se embora. E eu fui no banheiro ali no canto, me ajoelhei e falei assim: obrigado. Obrigado, porque o teu nome foi vindicado. Vindicado. Às vezes eu fico pensando, irmãos, quantas vezes nós negamos a Cristo como Pedro deu. Se nós vamos ter diante de nós os ataques do inimigo, direcionados em cima de uma perseguição que vai oprimir a igreja pela nossa fé, mas às vezes a gente nega a fé em coisas tão simples. Nós negamos a fé na observância do sábado, nós negamos a nossa fé na música que a gente escuta, a gente nega a nossa fé no tipo de alimento que comemos, no tipo de literatura que lemos, no tipo de website que a gente visita na internet. Nós negamos a nossa fé com uma facilidade tremenda. As coisas do mundo parece que nos envolvem em tal magnitude que nós perdemos o senso da nossa herança celestial. Perdemos o senso de que precisamos ser santos, de que precisamos ser santificados. Nós não precisamos ter medo da perseguição. Se esqueceu o Senhor de Ló? Esqueceu o Senhor de Ló? Esqueceu o Senhor de José? Esqueceu o Senhor de Noé? Esqueceu o Senhor de Jeremias? Esqueceu o Senhor de Daniel? Esqueceu-se o Senhor daqueles 3 homens na fornalha? Deus não esquece dos milagres em nossa vida, mas os milagres de Deus e o poder de Deus é uma resposta a uma vida de santidade e fidelidade. E não é isso que a gente tem visto hoje nos arraiais do Senhor. Os costumes do mundo estão entrando dentro da igreja. Às vezes eu fico confuso se é a igreja que está entrando no mundo ou se é o mundo que está entrando na igreja. Mas se você assegura que uma das duas coisas estão acontecendo. Porque há um desejo de identidade do povo de Deus com o povo de fora. E essa foi a ruína de Israel. Eles entraram na terra prometida e eles não tinham rei. E os israelitas, eles eram pousados pelos cananitas, que os cananitas diziam: olha, vocês não são nação, porque para ser nação tem que ter rei, e vocês não têm rei. Claro, eles não tinham rei porque era a teocracia divina, era o governo de Deus. Quem era o rei de Israel? Era Deus. Deus falava ao profeta e aos juízes, e a nação era guiada por Deus. Mas o povo foi lá para Samuel e falou: nós queremos um rei, nós não queremos ser diferente, nós queremos ser igual aos cananitas. E a história dos reis de Israel foi um registro negro de apostasia na história do povo de Deus. Tudo porque eles queriam ser igual ao povo da terra. Meus queridos, a nossa herança celestial, e Satanás está ofuscando essa herança celestial que nos foi concedida. Satanás está trabalhando astutamente a sombra e a espreita para levar o povo de Deus a fraquejar no preparo espiritual, para que quando a grande batalha final chegar, o povo de Deus não esteja preparado. Satanás sabe que o grande ponto focal da controvérsia do conflito dos séculos será a observância do dia do sábado. A observância do sábado é uma manifestação externa do selo de Deus, e é o sinal da besta, é a guarda do domingo. É um conflito. O poder das trevas vem estabelecendo a sua hegemonia no domingo, enquanto o selo de Deus, Satanás está tentando estabelecer o domingo como dia de observância, porque isso é uma oposição ao dia de santificação que Deus estabeleceu, ao selo de Deus.
Eu lhes digo, Satanás vem tentando destruir tudo que Deus criou. E há duas instituições do Éden que são as mais atacadas, e nós nem percebemos. Uma é o sábado e a outra é o casamento. O diabo vem mesmo pesado nessas duas coisas. O diabo sabe que quando ele derrubar as famílias e derrubar o sábado, não tem mais cristianismo na vida do sujeito. É por isso que as famílias hoje, quer dizer, o diabo inventou esse negócio aí de divórcio e tudo, e essas coisas antigamente eram lá fora, mas agora está chegando também na igreja. E agora nós entramos no século XXI, o pecado do século XXI é o pecado da sexualidade, né? Eu sempre digo para minhas filhas que quando os filhos delas nascerem, o mundo que eles vão viver, o povo vai fazer sexo na praça pública, que todo mundo vai achar normal. Esse é o futuro do mundo aí fora. Porque a sujeira e a imoralidade já está aí nas revistas, já está na televisão, já está em todo lugar. Agora só falta mesmo vir ao vivo. E se vocês andarem por aí no noticiário, vocês sempre já vão encontrar alguns atrevidos que terminaram indo parar na polícia porque estavam fazendo sexo em lugares públicos. O mundo está desenfreando. Agora, o que anda me incomodando é que os jovens de Deus também estão começando a aderir à sexualidade e achando que as coisas, sexo fora do casamento, está o quê? O mundo lentamente, e as coisas que Jesus disse que seriam os sinais dos últimos dias estão sendo aceitos por nós em tal magnitude que a gente não vê mais essas coisas como sinais dos tempos. E obviamente nós sentimos a necessidade de um preparo para esse tempo. Satanás, à medida que o final se aproxima, ele intensifica os seus ataques ao povo de Deus, e o ponto focal da controvérsia é a adoração. É por isso que o ponto focal do conflito, na sua reta final, vai ser a observância do sábado ou vai ser a observância do domingo. João define com palavras claras a fúria do poder das trevas contra o povo de Deus em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Vamos ler esse texto. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Nós encontramos aqui São João com toda clareza, mostra a fúria do poder das trevas contra os filhos de Deus. E diz assim, Apocalipse 12, 17: Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O dragão irou-se contra a mulher. O que é dragão em profecia? Satanás. Qual é a igreja em profecia? O que é a mulher em profecia? É a igreja. E quem é os filhos da mulher? Quem é os filhos da mulher? É os membros da igreja, certo? Agora, João viu na visão assim, que Satanás estava irado contra a igreja, mas a guerra dele não era contra a igreja, ele estava só irado com a igreja. Agora, ele foi pelejar, ele foi guerrear contra quem? Contra os membros da igreja. Esse é o nosso inimigo, é um inimigo invisível. É por isso que eu digo que a batalha é espiritual. Porque se nós estamos em uma guerra onde o inimigo está guerreando conosco, esse inimigo é invisível, nós certamente, como não temos a visão do mundo invisível, perderemos a batalha. Daí porque necessitamos do poder de Deus para pelejar por nós nessa batalha do mundo invisível. Satanás está empenhado em derrubar os membros da igreja. Embora a gente não perceba, o poder das trevas está atuando organizado com o objetivo de destruir o povo de Deus. Agora, queridos, nós não vemos isso. Nós não vemos isso. E não nos sentimos ameaçados. A gente não se sente ameaçado por esse inimigo que está fazendo guerra contra nós. Vocês sabem que Satanás tem uma característica terrível. Satanás, porque ele, quando chegou na cruz do Calvário, ele viu Cristo morrendo, ele achou que ele tinha ganhado a vitória. Ele achou que tinha ganhado a vitória. Aí
Quando Jesus entrou na sepultura, ele mandou uma legião de demônios para a sepultura, mandou os soldados lá para a sepultura, porque ele sabia da possibilidade da ressurreição. Mas quando no domingo de manhã a sepultura ficou vazia, Satanás sabia que estava derrotado para sempre. Ele sabia que havia perdido a guerra naquele domingo de manhã. Quando a sepultura ficou vazia, ele estava agora completamente derrotado. Então ele diz assim: bem, eu agora estou perdido, mas eu vou agora fazer uma tragédia na Trindade, porque eu sei que Deus amou esse povo a ponto de morrer por ele, pois agora eu vou atrás do povo de Deus. Quanto mais filhos de Deus eu levar para a perdição, mais eu vou ferir o caráter de Deus. É por isso que quando vocês veem uma pessoa consagrada, dedicada, o diabo vem lá nos filhos dessa pessoa. E ele é muito sábio, que o diabo ataca o filho da gente, pode ter no caminho que não presta, e depois manda o outro lá dizer para o pastor: olha só o filho do pastor, está lá o filho do pastor, está vendo? O pastor está lá pregando no povo e ele está pregando. Alguém conhece as minhas filhas e diz: o pastor Bezerra está pregando isso, mas olha as filhas dele lá. Não pode pregar nada nesse público, não, porque olha as meninas dele. Olha lá. Eu tenho uma filha meio rebelde, das 3, não é? E outro dia alguém botou o dedo no meio e falou assim: o senhor não tem moral para falar da minha roupa, não, porque olha a roupa da sua filha. A moça falou assim na minha cara. E eu falei: minha filha, é o seguinte, eu vou falar da sua roupa e vou falar da minha filha. Eu vou falar das duas, porque as duas estão erradas. E na casa de Deus está errado. E você não tem nem 10 batalhas que eu já tive com a minha filha dentro de casa, para fazer a roupa dela ficar decente, porque senão seria pior. O diabo, ele vem pelos filhos da gente e quer acabar com tudo. Mas nós precisamos dobrar os joelhos no chão e rogar pelo Espírito de Deus para ganhar essa batalha. Nós não podemos ir para essa batalha na nossa própria força. Satanás tem planos específicos para cada um de vocês durante o dia, para mim também. E eu encontrei duas declarações do Espírito de Profecia. Uma estava em Profetas e Reis e outra em Testemunho para Cristo. E eu achei muito interessante, eu queria partilhar com vocês. Eu vou pedir para botar aqui na tela. A primeira o rapaz botou. Olha só, em Testemunho para Cristo 4:7-3 diz assim: e disse Satanás é quem está falando. Essa é uma das poucas vezes que Ellen White teve uma visão e ela viu Satanás reunido com os anjos, falando com os anjos. E ele dizia assim: mas nossa principal preocupação é silenciar essa seita de observadores do quê? Do sábado. Devemos despertar contra eles a indignação popular. Nós avistaremos ao nosso lado grandes homens e homens sábios segundo o mundo, e induziremos aos que estão em autoridade a executar os nossos projetos. Bem, o que é que o inimigo está querendo dizer quando ele diz assim que a gente tem que silenciar esse povo que observa o sábado? O que é que ele está querendo dizer? Não pregar o Evangelho. Não pregar o Evangelho. Então, se você não está pregando o Evangelho, o diabo já silenciou você mesmo. Você já está silenciado. Esse texto não se aplica a você, porque você já silenciou. Aqui a guerra é contra aqueles que precisam ser silenciados. Por isso que eu falei ontem à noite sobre o alto clamor e a pregação do Evangelho. Ele quer silenciar aqueles que estão engajados na missão. E ele vai usar os governantes da terra, ele vai usar os homens de influência na terra, ele vai usar pessoas de dinheiro na terra, para poder alcançar o intento dele de silenciar os observadores. Esse texto aqui é claro. Satanás está trabalhando na igreja para impedir a pregação do Evangelho.
Os outros aí fora que já guardam o domingo, pode pregar o evangelho. E é por isso que as igrejas estão cheias, crescendo, e é até assustador o crescimento de algumas religiões evangélicas. Mas os adventistas do sétimo dia, aqueles que guardam o sábado, eles precisam ser silenciados. E agora vem um outro texto, que é o de Profetas e Reis. Vamos ver. Diz assim, ele está dizendo para os seus anjos, nessa visão que ela viu. Ela diz assim, assim ele dizia, Lúcifer dizia assim o mundo tornar-se-á meu, eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo, controlarei assim as mentes sobre o meu poder, para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo. Um sinal? Eu farei a observância do sétimo dia um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. As leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado no sétimo dia. Pelo temor de que lhes venha faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus, e a terra estará inteiramente sob o meu domínio. Aqui o inimigo já tocou bem na ferida, certo? Porque a primeira coisa que ele diz assim, quando uma pessoa não observa o sábado corretamente, ele é desleal a Deus. O sábado se torna uma deslealdade. Aquilo que Deus estabeleceu como um sinal de lealdade, se torna um sinal de deslealdade. Por exemplo, tem aqueles irmãos que educam o filho, estão educando o menino, ele chega no sábado à tarde, não sabe fazer, aí tem uma piscina lá do condomínio, aí o menino vai tomar banho de piscina dentro de sábado. Aí pega a bolinha, joga a bola e brinca com a bola dentro de sábado. Os mesmos brinquedos que ele brinca na semana, ele brinca no sábado. A mesma coisa que ele faz na semana, faz. Aí liga a televisão no sábado para ver filme comigo. E o garoto ele não sabe bem, porque televisão todo dia, não sabe diferenciar o sábado. Certo? Vamos para a praia. A praia é natureza. Minha filha uma vez ligou para mim, lá da Flórida. Eu falei, minha filha, onde é que você está aqui ouvindo o barulho? Ela falou, pai, eu estou aqui na praia. Eu falei, mas minha filha não sabe se é na praia. Pai, eu estou contemplando a natureza de Deus aqui na praia. Eu falei, mas você foi contemplar a natureza de Deus aí com traje de banho ou com roupa sabática? Pai, sabe, a praia tem que ser com traje de banho. Ô, minha filha, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Pai, não tem nada a ver, não tem nada de mais com a banho na praia do estado. Isso aí não tem problema, não tem problema. Claro que tem. O sábado é um dia especial. O sábado é o selo de Deus. O sábado foi separado. Não caia na ousadia e na blasfêmia de tratar o sábado santo do Senhor como se fosse um dia qualquer da semana. Não haverá misericórdia para vocês, meus Deus. Porque o sábado é o dia do Senhor. Foi separado para santificar, abençoar e para descansar. Satanás, com muita habilidade, e aqui nesse texto ele toca em dois aspectos, porque ele diz assim, que muitos vão abandonar a verdade do sábado com medo de não ter o quê? O que comer e o quê? E o que vestir. Vocês já conhecem muitos irmãos aqui da igreja que perderam emprego, não arrumavam emprego nenhum, e só arrumavam dia de sábado. E terminaram de trabalhar no sábado. Dizia que tinha que dar comida para os filhos e tudo. Aí está escrito, o inimigo já disse isso. Muita gente, por causa do que vai comer, vai transgredir o sábado. Por exemplo, eu comecei a contar uma história para vocês, parei no meio do caminho, mas quando a gente para, o Espírito manda parar. Mas agora eu vou continuar. Eu disse para vocês que eu tinha um ancião que trabalhava no restaurante. E ele trabalhava no restaurante 10 anos, homem de confiança. Restaurante na classe altíssima de Dallas. Dava muito dinheiro no restaurante. Mas um dia o dono dele fez uma pesquisa e descobriu que o restaurante, se botasse bebida alcoólica, o faturamento quase que dobrava. Ele chamou um dia o gerente dele, que era assim, ancião da igreja, era o primeiro ancião da igreja. Ele disse, olha, eu estou pensando em botar a bebida aqui, pá. E ele, com muito jeitinho, muito cristão, ele foi mostrando para o chefe que não precisava de bebida alcoólica. Que bebida alcoólica era prejudicial à saúde, mas não havia acordo, o dinheiro era muito grande. E finalmente ele chegou ao ponto de dizer ao chefe, disse, olha bem, se o senhor vai mesmo botar bebida alcoólica aqui, eu vou ter que pedir demissão. Ele disse, você não pode fazer isso. Você trabalha para mim há 10 anos, você há 10 anos já é do meu restaurante. Eu não posso estar aqui, eu tenho muitos business, muitos negócios. Você é o homem que eu confio. Eu falei, mas eu não posso, é contra a minha fé.
eu ser gerente de um restaurante, vende bebida alcoólica. E ele ganhava na época, eu não me lembro bem, isso era 18, 20 dólares, mas ele ganhava um bom salário, a hora, 18, 20 dólares. E o chefe disse: olha, eu aumento seu salário para tanto. Ele falou: não. Depois passou alguns dias, o chefe disse: eu aumento para mais tanto. Ele falou: não. Falou: dobro o seu salário se eu ficar. Ele falou: por favor, faça minhas contas, que eu não vou ser gerente de um restaurante que vende bebida alcoólica, eu sou um cristão fiel dele. E ficou desempregado. Mas ele tinha um currículo muito bom. Então ele fez um resumo e começou a fazer a aplicação dos outros restaurantes para procurar outro emprego. Só que na aplicação ele dizia assim, que ele não trabalhava no dia de sábado e não trabalhava no dia de quarta-feira à noite. E começou a chover restaurante, chamando ele para entrevista, querendo contratar ele para ser gerente do restaurante. E todos os restaurantes pagavam bem a ele. E todos os restaurantes davam sábado a ele, mas não dava quarta-feira. E ele ficou 2 anos desempregado, procurando emprego. Porque ele queria trabalhar num emprego que desse o sábado e desse a quarta-feira. Ele não aceitava ficar na quarta-feira sem a igreja. E os restaurantes trabalham à noite, certo? Deixaram trabalhar à noite. E o dia ele veio se aconselhar comigo e eu fiquei meio atrapalhado, não sabia nem o que dizer, porque eu pensei: meu Deus, que fé minha como pastor. Se fosse eu já estava trabalhando mesmo, eu mudar quarta-feira e ficar aí com outra oportunidade, né? Porque afinal de contas eu tinha minha família para alimentar, todo desempregado, o salário era bom. E eu olhei para ele assim e falei: irmão, vamos se ajoelhar aqui, você vai orar por mim, irmão. Preciso de oração. Porque eu estou maravilhado da sua fé. Eu louvo a Deus pela sua decisão. Deus abençoe você. E vocês acreditam que depois de 2 anos, Deus botou ele na prova, viu? Deus botou ele na prova. Depois de 2 anos ele arrumou um trabalho que ganhava 3 vezes mais do que ele ganhava por hora. Deus honrou a fé dele. Como Deus é extraordinário. O homem ficou ali passando apertado, sua esposa trabalhava, dificuldades, dívidas, perdendo dinheiro no cartão de crédito. O homem quase faliu a vida dele, porque ele não queria trabalhar na quarta-feira. E eu me lembrei de um texto assim: será que quando Jesus vier ele vai encontrar fé sobre a terra? Onde é que estão os valorosos? Onde é que estão aqueles que colocam Deus? Isso é colocar Deus em primeiro lugar na vida. Isso é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso. É esse tipo de experiência espiritual que nós precisamos encontrar dentro do ministério, dentro dos membros da igreja de Deus. Pessoas que colocam a sua fé, a sua confiança em Deus e a sua vida espiritual acima de qualquer valor externo. Contra estes, Satanás vai atacar, mas não vai prevalecer. Pessoas que são colunas e baluartes da verdade. Meus queridos, a igreja vai passar por uma crise universal. E eu queria ter tempo para a gente estudar Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 tem uma história dramática, porque ali estão os inimigos visíveis. Eu disse a vocês que o inimigo é invisível, mas Apocalipse 13 nos mostra que vai surgir uma besta e depois vai surgir uma segunda besta, e essas bestas são os inimigos visíveis que serão usados pelos poderes invisíveis para atacar o povo de Deus, para exaltar a verdade do domingo como um dia de guarda. Esses 2 poderes, um representado pelo poder religioso romano, que é a primeira besta, e o outro representado pelos Estados Unidos da América. Talvez você vai dizer assim: mas como é que essa besta de Apocalipse 13, o pastor pode dizer que é o poder religioso romano? E é incrível, né? Que como a Apocalipse está numa linguagem simbólica, você vai na história. E eu vou lhe dizer uma coisa: você, se for na história eclesiástica da Igreja Católica, são os melhores livros para mostrar como a profecia, usando símbolos, ela cumpre a história, e a história cumpre a profecia. Os eventos
as datas, os poderes, os 1260 anos de supremacia, vai bater exatamente com a Bíblia, a ponto de não termos mais dúvida de que a primeira besta é esse poder religioso que se arroga no lugar de Deus, que tentou mudar os tempos e a lei de Deus, e que realmente está dominando o mundo em que estamos vivendo. Há coisas que a gente não sabe. Por exemplo, os Estados Unidos é o país que tem talvez, se não o maior, um dos maiores déficits públicos do mundo. Mas os americanos não quebram, porque eles operam com o dinheiro do mundo. O dinheiro do mundo está no Banco Central, o FMI. E os Estados Unidos é quem controla o dinheiro do mundo. Mas 2/3 do dinheiro mundial, 1/3 pertence ao Vaticano e 1/3 pertence à Rainha da Inglaterra. E esse dinheiro está emprestado aos americanos. É esse dinheiro que sustenta a América. E eles não querem. E eles vão movendo. Então, a gente não sabe, mas existe por trás do muro aí uma conexão. Eu sei disso, não é porque eu sei mais que nenhum. Eu estava dirigindo meu carro nos Estados Unidos, e vi um pregador lá nos Estados Unidos, estava ouvindo a pregação dele, e ele estava falando isso que eu estou falando. Ele falou assim: ó, vocês não sabem o que está vindo aí por trás do muro. Como se manipula a economia mundial, como se manipula a economia americana. Isso é tudo combinado. O dinheiro está na mão desses aqui. As entidades ricas são essas, são essas. O homem estava abrindo a boca lá, depois eu soube que o programa desse é o do ar. O programa desse é o do ar, a gente está falando demais. Aí foi que eu comecei a achar que ele devia estar falando a verdade, porque tiraram ele do ar. Satanás, ele está trabalhando para suscitar os poderes que a Bíblia está dizendo que vão se levantar em oposição ao povo de Deus, para perseguir o povo de Deus, para oprimir o povo de Deus, para fazer o povo de Deus fraquejar na sua fidelidade espiritual. E não sei até que ponto você vai ter fé suficiente para dar a sua própria vida pela causa do Senhor, mas a Bíblia, em Apocalipse 3, lá tem uma expressão que diz assim: todos os habitantes da terra. E quando fala todos os habitantes da terra, fala de uma obra universal. A segunda besta, ela vai se levantar como um poder civil e vai dar autoridade à primeira besta, que é o poder religioso, e esses poderes todos estabelecerão o domingo como sinal do poder das trevas, em oposição ao ser de Deus. E essa é a grande arma de Satanás. Esse vai ser o grande ataque de Satanás. Se vocês abrirem a Bíblia em Apocalipse 16, vamos ler Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículos 13 a 14. Apocalipse 16, 13 a 14. Diz assim: então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. 3 poderes que vão se unir aos governantes da terra e vão se organizar para uma batalha que vai ser travada no grande dia de Deus. Se a gente continuar lendo o texto, vai ser a batalha do Armagedon. Mas eu quero pregar sobre essa batalha no sábado, porque a batalha do Armagedon vai ser a batalha do livramento. A batalha do Armagedon vai ser a batalha da vitória da igreja. Amém. A batalha do Armagedon vai ser a última batalha do drama milenar do conflito dos céus. A batalha onde a igreja de Deus vai ser vitoriosa. E meus queridos, aqui nesse texto está muito claro definido as coisas, porque aqui fala de 3 espíritos imundos que vão assolar o povo de Deus. Um diz que é o dragão, representado pelo Espiritismo. E uma coisa interessante do Espiritismo é que a gente pensa que o Espiritismo vai ser uma religião. O Espiritismo vai se inventar. Não, o Espiritismo já está há muito tempo. O Espiritismo está nas novelas, o Espiritismo está nas publicações, o
O espiritismo está nos livros, o espiritismo está na cabeça do mundo evangélico, que quer quando a pessoa morre, ela vai para o céu. Quando a pessoa morre, se ela vai para o céu, onde é que vão os bandidos quando morrem? Para o céu, então há um inferno. Então, se você crê que há vida depois da morte, você está dentro da plataforma do espiritismo. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os mortos não têm consciência de nada. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nós não podemos caracterizar o fôlego de vida que Deus dá como um espírito separado da carne. Eu lembro de uma vez que eu estava discutindo com um irmão da igreja da Assembleia, e a gente estava discutindo, e ele disse: pastor, lá no céu tem uma caixinha, um quarto lá no céu, onde tem as caixinhas, e dentro está o espírito, todo mundo que morreu subiu lá para cima. Eu falei: meu amigo, para com isso. Que sala cheia de caixinha lá em cima, coisa nenhuma. Está todo mundo aqui na sepultura. E Satanás está fazendo a obra dele de destruição e de ataque ao povo de Deus. Outro dia eu vi uma história de um adventista que se converteu vindo do satanismo. Ele veio do satanismo. Essa é uma religião que está surgindo aí, existe, não é muito divulgada, mas ela existe. Se você ler um livro chamado Uma Viagem ao Sobrenatural, você vai entender um pouco o satanismo. Foi aí que eu entendi muita coisa quando eu li aquele livro. Esse jovem, ele disse assim, que os satanistas, eles tinham um ritual lá uma vez por mês, eles iam no cemitério, eles pagavam o coveiro lá, e eles iam no cemitério violar o corpo de pessoas mortas. Eles desenterravam, abriam o caixão, tiravam a pessoa, mutilavam a pessoa, não é? Fazia algumas orações e os rituais, depois botava a pessoa dentro do caixão, fechava o caixão e botava. Pelo menos uma vez por mês tinha a noite do ritual que os satanistas iam lá no cemitério e faziam aquela obra. Mas aí começou a acontecer uma coisa. Diz que uma vez eles desenterraram a cova e trouxeram o caixão, e quando eles tentaram abrir o caixão não abria. Eles batiam no caixão, o caixão não abria. Parecia que o caixão estava lacrado. Ele não abria. E eles enterraram o caixão e pegaram o outro, e o outro abria, eles faziam o ritual. Vez ou outra, quando iam fazer ritual, vinha um caixão que não abria. Depois já iam mais de 15 caixões que não abria. Eles ficaram desesperados. Assim, mas por que tem caixão que a gente consegue abrir com machado, com martelo e tudo, e não abria o caixão? E outros caixões foram, nós temos que investigar por que os caixões abrem ou não, para a gente fazer o ritual. E aí ele disse que eles foram lá no coveiro pegar os resistes, eles começaram a notar todos os caixões que não abriam. Todos os caixões. Aí pegaram o registro daquele caixão e foram lá no coveiro, no registro do cemitério, para saber quem eram aquelas pessoas. E eles descobriram que todas aquelas pessoas, o caixão não abriu, eram pessoas cristãs. E o Senhor Deus estava protegendo as pessoas mesmo depois de elas estarem mortas. Que Deus é esse? Satanás querendo violar o corpo de cristãos que desceram à sepultura, mas mesmo na sepultura Deus estava protegendo os seus filhos. Quanto mais nós que estamos vivos, quanto mais nós que estamos envolvidos na batalha. Mas onde está o poder de Deus em nossa vida? Onde é que está o poder de Deus para subjugar o poder das trevas? Onde é que está a nossa força espiritual para enfrentar esses demônios que estão no mundo invisível? Hoje é o dia de santificação. Hoje é o dia onde o povo de Deus precisa buscar a espiritualidade, precisa crescer em força espiritual para se preparar para esse tempo. Nós estamos mais preocupados em acumular tesouros aqui nessa terra do que preparar o nosso caráter para ir para o céu. Há pessoas que passam a noite sem dormir porque não tem um barraco, porque não tem uma casa, porque quer um carro novo, quer um sapato novo, quer um vestido novo. Passa a noite sem dormir, trabalha, paga prestações 2, 3 anos para ter uma coisa, mas não se prepara para o reino dos céus. Não gasta nem um minuto de meditação na palavra, não gasta nem um minuto de oração e conversação com Deus. Perdeu a sensibilidade do infinito, não consegue sentir as ações de Deus na sua vida. E há muita gente vegetando espiritualmente dentro da igreja, que diz que Deus me abandonou, que Deus não ouve as minhas orações, e Deus está aí do seu lado.
Só que a sua vida está tão impregnada de pecado, das coisas desse mundo, que o Espírito de Deus não pode entrar dentro de um coração sujo. O Espírito de Deus não pode entrar, porque eu tenho ido a alguns lugares aí. Eu fui numa festa de casamento que me convidaram, e era um casamento da filha de um pastor. E quando chegou a hora da noiva entrar, botaram uma música lá, e ela entrou dançando com o noivo, e dançando lá. E eu olhei aqui a música estrondada, e eu falei: meu Deus, o demônio está entrando aqui nesse salão. Mas era um casamento da filha de um pastor. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Tem misericórdia do teu povo. A minha filha está planejando casar o ano que vem, e nós estamos numa quebra de braço terrível, porque eu disse a ela: minha filha, se você for casar com esses vestidos com bustier, com tudo de fora, você vai arrumar outro pastor para te casar, porque eu não vou te casar, não vou. Ela ficou ferida. Eu disse: minha filha, você não tem nem ideia o quanto eu te amo. Você não posso casar minha filha, que eu amo, que eu quero ver ela no céu, com essa coisa aqui toda fora. Posso? Faz 3 meses que ela está procurando os vestidinhos cobertos. E ela: pai, esse passa, aquele não passa. Eu falei: minha filha, eu estou triste porque você manda um vestido para mim, para ver se eu aprovo ou não. Eu queria que você tivesse uma conexão tal com Deus espiritualmente, que o Senhor falasse no teu coração e dissesse: esse não, esse sim, esse não, esse sim. O sim, o não, o pode ou não pode, não é a igreja que tem que dizer, não é o pastor que tem que dizer, é o Espírito de Deus que tem que falar no seu coração. Agora, cuidado, que o Espírito das trevas também fala para você. O Espírito das trevas fala para você. Ele chega lá para você e diz que a sua roupa está tudo bem, e você não vê nada demais, e parece que está tudo ok. Queridos, o céu vai ser um lugar muito diferente dessa terra. Se você quiser ir para o céu, é bom você começar a ser diferente aqui. Porque se você não for diferente aqui, você não vai conseguir viver nesse lugar diferente que Deus está preparando para você. E eu queria ler mais um texto. O próximo texto está em 2 Testemunhos Seletos, página 151, diz assim: como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações encheram a medida de sua iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir desta terra para não mais voltar, e o povo de Deus entrar num período de aflição e angústia, que o profeta designa tempo de angústia em Jacó. Queridos, o decreto dominical é a chave para sair das grandes cidades. Quando vocês ouvirem que o Congresso americano está abandonando os princípios da sua Constituição de liberdade religiosa, estão começando a tramitar uma lei dominical, é tempo de sair das grandes cidades. E esse vai ser um tempo de grande provação para a igreja de Deus. Alguém diz: lá na Europa vai fazer o domingo umas vezes. Ei, calma, isso não tem nada a ver com a profissão. Isso é uma lei civil que eles estão dizendo lá para fechar o comércio no domingo. Tudo bem. Mas não é esse o sinal. Satanás, até nisso, ele está querendo enganar o Filho de Deus. Outro escreveu aqui na internet: Israel agora está tramitando uma lei também para que o domingo seja um dia de observância. Olha o sinal. Ei, calma. Isso tem nada a ver com a profissão. Pode aparecer centenas de leis dominicais no mundo aí fora, civis, leis civis. Satanás vai fazer isso porque ele é o pai da contrafação. Mas a lei que a profecia fala é uma lei religiosa, não é civil. Quando o Congresso americano reunir para estabelecer essa lei, essa vai ser uma lei religiosa. E eu sempre fiquei pensando assim: como é que esses americanos vão fazer uma lei dominical? Isso não é possível. Mas aí aconteceu uma coisa, mudou a minha cabeça. Vocês se lembram daquele acidente das Torres Gêmeas que aconteceu em Nova York? Eu estava lá naquela terça-feira, morava em Dallas. Quando foi no domingo da semana que aconteceu aquele acidente, eu liguei o rádio do meu carro andando na cidade. Naquele domingo a cidade de Dallas estava deserta e não havia carros. E eu passava na frente das igrejas e elas estavam pilhadas de gente. Os estacionamentos das igrejas não cabiam.
As igrejas estavam todas lotadas. Aquele domingo parece que a população da cidade inteira estava nas igrejas. E eu liguei o rádio do carro, e tinha um doutor, que eu não me lembro o nome dele, estava pregando o sermão da primeira igreja batista de Dallas. E ele dizia assim: a América se desviou de Deus, e Deus está mandando juízos agora contra a América. Vocês estão permitindo o aborto, vocês não permitem orar nas escolas, vocês estão ensinando evolucionismo na escola, vocês, eu fui dizendo uma lista de coisas de apostasia dos Estados Unidos, que é um país protestante. E ele disse assim: e a ira de Deus agora estão indo sobre vocês, porque vocês não estão obedecendo aquilo que está na palavra. Eu fiquei pensando assim: epa, se vier um terremoto, que estão dizendo aí que vem na Califórnia, chamado Big One, que os cientistas dizem que se o terremoto der durante a noite vai morrer 1 milhão de americanos. Se der uma outra previsão científica, que é um vulcão nas ilhas de Tenerife, que vai entrar em erupção e a lava dele vai cair para dentro do mar, e quando a lava quente encontrar com as correntes frias do Atlântico, vai suscitar um tsunami que vai varrer a América Central e vai varrer o sul da Flórida. Eu falei assim: os americanos não vão aguentar essas catástrofes naturais. Eles vão dizer que Deus está irado com eles. E Deus está irado com eles por causa de quem? Por causa de quem? Por causa desses observadores do sábado que estão guardando o dia do Senhor. E aí eles vão fazer uma lei dominical. Eles vão fazer uma lei dominical. Vocês podem ter certeza de que esses americanos, eles aguentam tudo, mas eles não aguentam essas catástrofes naturais. Se Deus permitir que o país deles sejam assolados por catástrofes naturais, eles vão dizer que Deus está irado contra eles. E eles farão uma lei dominical, sim. E tem certeza que eles farão. E o povo de Deus precisa estar preparado. Mas nós estudamos ontem que a maioria dos verdadeiros filhos de Deus estão onde? Fora. Nas igrejas padrões. O que Ellen White está denunciando é a apostasia do adventismo. É a nossa apostasia, é a nossa condição de miserável, pobre, cego e nu, e que de nada tem volta. Nós estamos nessa condição. Nossa zona de conforto é muito boa, e nos esquecemos que estamos no meio de um conflito que marcha para o seu final, e precisamos estar preparados, precisamos estar prontos, porque está chegando o momento. Dos vários textos do Espírito e Profecia da Bíblia, nós aprendemos que o sinal da besta é o domingo. A besta é o poder religioso romano. A imagem da besta é o protestantismo apostatado e confederado. A segunda besta é o poder civil, é os Estados Unidos. E o selo de Deus é? Esses são os elementos que estão se desenhando na batalha final do drama milenar do conflito dos séculos. E Apocalipse capítulo 13 diz, no versículo 15, que vai haver um decreto de morte. Um decreto de morte onde todos aqueles que obedecem o sábado, dia do Senhor, serão julgados de morte. E eu fiquei pesquisando como era esse decreto de morte. Esse decreto de morte é assim: o governo vai promulgar uma lei que qualquer cidadão comum pode pegar uma arma e pode matar um observador do sábado, e ele não será réu de condenação nenhuma. Se você matar uma pessoa que guarda o sábado, você vai ser recompensado. Esse vai ser o decreto de morte. E até o Espírito de Profecia diz que no dia quando eles estão para cair uma determinada noite sobre os salvos, esse é o momento que acontece o livramento. Esse é o momento que Deus intervém e protege. Agora, há duas coisas importantes que estão nesse processo profético de tribulação que vem perante a igreja. Quando a porta da graça fechar e os 4 anjos soltar os ventos, a terra vai sofrer muitos danos. Vai ser um período muito difícil. Milhares e milhares vão morrer por causa das pragas que serão derramadas. Nós ainda vamos estudar sobre elas sábado de manhã. Mas duas coisas vão acontecer. Primeiro, todos aqueles que receberam o selo de Deus vão viver como santos, não vão mais pecar. Ninguém que recebeu o selo de Deus, depois que a obra de intercessão de Cristo no santuário celestial terminar, a porta da graça fechar, nenhum dos filhos de Deus que
estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, que foram selados com o seu Deus, nenhum deles mais vai pecar. Eles vão viver aqui como santos. Agora olhe para a sua vida hoje e olhe para a santidade que Deus requer de nós e veja como você está distante. Eu tenho cada dia me examinado e clamado ao Senhor. Não pense que eu sou santo, não, eu tenho meus pecados também. E o sofrimento é porque às vezes a gente quer vencer e não consegue vencer. Porque às vezes a força vem do Espírito, a batalha é renhida, né? A vitória não é fácil. Não há entrega sem crucifixão, e o nosso eu não quer ser crucificado, e a batalha é travada nesse terreno. A segunda coisa, quando a porta da graça fechar, a primeira coisa é que ninguém vai mais cometer nenhum pecado, vai ver como santo. E a segunda é que ninguém mais vai morrer. Satanás não terá o poder de matar ninguém. Só que nós não vamos saber que os nossos pecados foram perdoados, porque a angústia de Jacó, que é o pico da tribulação, é a certeza do perdão dos pecados. Então quer dizer, você está vivendo como santo, mas não sabe que já é santo. Então você vai sofrer angústia. E o outro é que você não vai morrer. E você, como não vai morrer, mas a perseguição está em cima de você. Mas você não sabe. Você não vai morrer. Você não vai ter essa consciência. Deus é quem vai te proteger. Agora, queridos, há muitas pessoas desse mundo que vai se salvar e a gente não sabe. Eu encontrei um texto do Espírito Oceano. Pode o próximo, por favor. Olha que coisa linda. Esse texto aqui mostra aquilo que eu falei. É o sinal da besta do domingo. A besta é o poder religioso romano. A imagem da besta é o protestantismo, apostatário e confederação. Agora eu queria mostrar o próximo slide. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua o quê? Irmãos, um dos maiores crimes que nós cometemos é julgar o nosso irmão. A nossa segurança está em olhar para a nossa vida. A nossa segurança está em olhar para nós. A nossa segurança está em nós buscarmos santificar a nossa vida, o nosso coração, sem criticar, sem denunciar, sem falar nada, porque ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Ninguém pode. O maior pecado de muitos hoje na igreja é que eles se acham mais santos que outros. E eu já disse a vocês que eu fui um pastor que durante muitos anos eu achava que era o melhor pastor do mundo. Eu achava que era melhor que os outros pastores. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu tive uma ascendência meteórica na obra, porque eu entrei no ministério, fiquei 1 ano no distrito, no segundo ano fui para outro distrito, com 3 anos e meio de distrito me fizeram departamental de jovens. Eu fui departamental de jovens sem ser ordenado, lá no Nordeste. Com mais 3 anos fui para a Associação Paulista Leste. Menos de 6, 7 anos de ministério, eu já era departamental de jovens da São Paulista. E eu achava que eu era tão bom e tão grande que eu falei, um dia eu vou ser na Conferência Geral, tenho que aprender inglês. Larguei tudo e fui para os Estados Unidos aprender inglês. Foi aí que Deus me botou na mão. Foi aí que Deus começou a me dar cipuada. Foi aí que eu comecei a apanhar. E eu não quero aqui contar a minha história, porque ela é triste. Essa é uma fase da minha vida que eu prefiro esquecer. Até o dia que, no meio das dores e das lágrimas, eu encontrei o meu Salvador. E Ele me deu alívio à minha alma. E eu descobri que não há pastor bom e ruim. O que existe é pastor que gasta muito tempo de joelho e pastor que gasta pouco tempo de joelho. O que existe, não existe membro bom e ruim. O que existe é membro que gasta muito tempo de joelho e membro que gasta pouco de joelho. Pouco tempo de joelho. Não existe ancião de igreja bom e ruim. O que existe é ancião que gasta muito tempo de joelho e ancião que gasta pouco tempo de joelho. O seu tempo com Deus é que vai determinar a sua espiritualidade. O seu tempo com Deus é que vai determinar realmente quem você é. Mas o Espírito de Deus, Ele está trabalhando.
O Espírito de Deus, Ele está atuando. Você não pode ver o todo, você não pode ver o que está acontecendo, você não sabe o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando na sombra. Deus está trabalhando na sombra. Deus está preparando o terreno para suscitar uma igreja poderosa, uma igreja remanescente. E Deus vai permitir que os lados externos vão embora. É por isso que vai vir essa sacudidura. É por isso que o povo de Deus vai ser purificado. Vai chegar o dia que a igreja visível e invisível de Deus irão se unir, e esse remanescente santificado, purificado, cheio do Espírito de Deus, irão fazer a obra. Esse vai ser o dia que a música vai cessar. Vai chegar o dia que a música vai parar, que o pagode, que o axé, que a música popular, vai chegar um dia que tudo isso vai parar. E a música que vai tocar no coração dos cristãos é celestial, é divina, é espiritual, é uma música que quando tocar no seu coração, a glória do Senhor vai resplandecer na sua vida. Eu me lembro de uma vez que eu fui comportar em uma cidade chamada Maués, no Amazonas, e eu estava terminando a minha comportagem, mas não tinha barco todo dia. O porto pobre não podia ir de avião, tinha que ir de barco, 3 dias de barco, de Maués até Manaus. E eu era mais ou menos na sexta-feira, eu terminei o meu trabalho, só tinha barco na segunda. Eu fiquei no sábado com os irmãos ali na igreja. O pastor da igreja era um pastor chamado Natés. E eu me lembro que eu dormia numa rede e comia farinha amarela com caldeirada de jaraqui. Jaraqui é um peixe que tem, que a gente joga umas ossinhas e pega. Qualquer um pode jogar ele, mas ele é cheio de espinho, muito espinho, nunca esqueci disso. E eu comia as férias inteiras caldeirada de jaraqui, o peixe que estava lá, você jogava o anzol ali. Naquele domingo de manhã, o dia estava bonito, Maués fica na beira do Paraná da Égua, rio bonito, sol azul. E eu me sentei no beiradão. E eu fiquei pensando assim: aonde é que eu não dei ainda uma oferta para atender esses livros? Eu preciso dar essa oferta. Mas aonde é que eu não dei essa oferta? Se eu já vendi para a cidade toda, não tem mais onde eu vender. Eu ia voltar depois para entregar os livros. E eu sentei no beiradão. E quando eu fiz essa pergunta assim, aonde é que eu não vendi aqui ainda, o sino da igreja católica começou a tocar, blém, blém. E eu disse: o padre, eu não vendi para o padre. Corri para dentro de casa, troquei a minha roupa, me ajeitei bonitinho, peguei meu prospecto, corri para a missa. Estava começando. Sentei lá na missa. Mas antes da missa começar, tinha um jovenzinho assim, que era o sacristão. Eu corri pela lateral, chamei o sacristão. E eu disse: olha, eu precisava falar com o padre. Eu sou um seminarista. Ele falou com o padre. Ele falou: agora não dá. Agora não dá, que o padre vai começar a missa. E eu falei assim: mas e depois da missa? Ele falou: deixa eu ir ali falar com o padre, ver se ele recebe você depois da missa. Eu me sentei, fiquei orando e disse: Senhor, me ajuda para encontrar esse padre hoje. Eu não falei, eu não vendi com o padre. E eu estava vendendo 3 livros: Forças Misteriosas que Atuam na Mente Humana, O Laço Sem Sombras, que é o lado adventista, e O Grande Conflito. Eram esses 3 livros. Daqui a pouco o sacristão passou, olhou para mim e falou assim: ó, depois o padre vai te receber. Eu falei: oh, glória, obrigado, Senhor, vou assistir a missa do homem aqui, vai me receber no final. E me sentei lá para assistir a missa, e correu a missa, tudo. Quando acabou a missa, esperei todo mundo ir embora. Tem muita gente querendo falar com o padre. Fiquei não, meia hora lá esperando. O sacristão disse: olha, entra aqui numa sala. Fiquei mais 1 hora esperando o padre assim. Meu Pai do céu, não vou conseguir falar com esse padre. Já estou 1h30 aqui depois da missa esperando. Já estava ficando desanimado. Finalmente apareceu um homem, um padre já idoso, velho. E ele disse: meu filho, quem é você? Eu disse: padre, o meu nome é Deus Bezerra, eu sou um seminarista, estudo teologia. Eu falei: você vai ser padre? Eu falei: não vou ser padre, eu vou ser pastor. Vai, de que igreja? O pastor da igreja adventista. Eu vi que ele ficou assim pensativo. Pastor da igreja adventista. Eu falei: padre,
e eu vim aqui porque eu estou vendendo os livros para pagar os meus estudos, e eu gostaria de apresentar o meu material para o senhor. E ele disse, mas que livros são? Eu falei, não, são alguns livros teológicos, bíblicos, e também alguns de caráter espiritual. Ele falou, vamos aqui à minha biblioteca. E eu fui seguindo ele para a casa paroquial, de repente ele abriu a porta e entrou numa biblioteca cheia de livros. E eu fiquei impressionado com naquele fim de mundo de Maués, lá no interior do Amazonas, um padre podia ter uma biblioteca daquela, bonita biblioteca, e ele tinha uma mesinha, sentou, pediu que eu sentasse, eu também sentei, e eu comecei a dar, ele falou, filho, fala. E eu comecei a dar minha oferta. E eu fui abrindo os livros, e o último livro que eu dava oferta era o Conflito. Eu começava pelo Forças Misteriosas, depois ia por Ascensão, e quando eu cheguei no Conflito, assim, eu vi que os olhos do pai começaram a brilhar. Eu senti uma coisa diferente nele, quando eu comecei a mostrar o Conflito. E quando eu terminei, ele olhou para mim assim e disse, filho, eu conheço muitos bem esses livros. E desses livros aí só tem um que eu não tenho. O quê? O senhor tem esses livros? Eu falei, tem esses livros. Ele abriu a gavetinha assim, puxou e tirou um conflitinho daqueles pequenos, de antigamente que tinha duas bolas chocando, lembra? Mas chega, estava assim aberto, folheado. E ele disse, o livro que você está querendo vender, esse aqui que eu já li muitas e muitas vezes. E ele abriu o livro assim, o livro todo marcado. Eu falei, e eu agora fiquei mais padre. Você leu esse livro? Então você conhece a igreja adventista? Se eu conheço, vocês são a igreja da profecia. Assim como os judeus foram chamados, vocês também foram chamados. Mas o perigo é assim como os judeus falharam, vocês também estão falhando. E mas padre, então você conhece essa autora? Ele falou, olha aqui, ó. Me levou no canto assim, disse, eu tenho todos os livros de Ellen White da Casa Coletada. Me mostrou todos os livros assim, puro. E eu fiquei impressionado. Eu disse, mas padre, você então conhece a mensagem profética do tempo do fim, dos eventos finais? Ele disse, filho, eu tenho estudado muito, não sou eu como muitos outros padres. E ele disse para mim assim, e eu disse, mas padre, por que você não se une à igreja adventista? Por que você não aceita o povo da verdade? E ele disse, olha, por que eu me juntaria à igreja adventista se aqui na cidade ela dá um mau testemunho? E ele começou a falar algumas coisas e falar outras coisas. E ele disse, olha, felizmente vocês adventistas, vocês têm a verdade, mas vocês não vivem a verdade que Deus revelou a vocês. Eu não sinto o poder do Espírito de Deus na igreja de vocês, mas eu sei que Deus está preservando a mim e a outros padres católicos e muitos outros, até mesmo evangélicos. Eu creio nisso, para que quando começar essa grande controvérsia entre o sábado e o domingo, esses líderes que estão em outras igrejas vão se levantar e aceitar a verdade do sábado, e milhares seguirão eles. Amém. E a obra que vocês adventistas deixaram de fazer, ela será feita por aqueles que virão das outras igrejas. Eu fiquei paralisado. E depois de uma conversa, ele disse para mim assim, olha, algumas vezes eu já fui convidado para ir à Conferência Nacional dos Bispos em Itaici, quando de madrugada alguns bispos e padres se reúnem para estudar esse livro Medo e Conflito. Esse é o nosso livro preferido, é o que nós mais gostamos, para estudar a palavra de Deus. Eu falei, olha, vocês adventistas não estão percebendo, mas o cumprimento da profecia está aí, o tempo está chegando, está muito próximo. Vocês não estão se apercebendo disso. Eu entrei na casa paroquial, era 11 horas da manhã. Quando eu saí naquela noite, era 9 da noite. 9 da noite. Eu saí da casa paroquial ali para a beira do Biradão, do Paranaíba, e havia uma lua bonita assim no céu limpo, refletindo na água. Eu olhei para o céu, olhei para a igreja católica, olhei para a igreja adventista, estava na mesma rua da igreja católica, um pouco mais à frente, e não pude conter as minhas lágrimas, pedindo a Deus que tivesse misericórdia do povo dele, pedindo a Deus que abrisse os nossos olhos, pedindo a Deus que
que nos ajudasse a investigar a verdade, a examinar a verdade que Ele colocou nas nossas mãos. Por que nós somos tão duros de coração se temos essa verdade? Queridos, há um texto final que eu gostaria de ler para vocês agora, e com esse eu quero encerrar a mensagem dessa noite. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e o que? A perseguição, ela vai ser uma realidade, mas só vai ficar de pé aqueles que se prepararem. Quando o decreto dominical começar a ser promulgado naquele país de liberdade religiosa, a serva do Senhor disse que é tempo de sair das grandes cidades. Muitos serão provados, porque você vai olhar para sua esposa e a sua esposa vai dizer assim: o quê? Passei a vida inteira pagando esse apartamento, nosso filho está no terceiro ano na escola, você quer largar tudo para ir para o mato? Se você quiser, você vai sozinho. Mas o Senhor não vai aceitar a desculpa de você dizer: Senhor, minha mulher não quis ir, meus filhos não quiseram. Você não vai poder dar essa desculpa dentro do tribunal de Deus. Você vai ter que amar mais a Deus que o teu filho. Você vai ter que amar mais a Deus que a tua esposa. Serão momentos probantes e difíceis, quando o povo de Deus sairá caminhando pelo meio do mato, fugindo da perseguição, unicamente por causa do selo do Deus vivo, que será colocado no coração e na mente daqueles que se santificaram e purificaram no sangue precioso de Jesus. Meu irmão, já é hora de você parar de brincar de religião. Cada vez que eu faço uma semana dessa, é muito fácil a gente medir o termômetro da espiritualidade da igreja. Eu vi como a igreja de Vila Velha estava no sábado. Eu vi como ela veio durante a semana. E eu sei como ela vai estar no próximo sábado também. Mas eu louvo a Deus pelos presentes de Gideão. Amém. Eu louvo a Deus pelos que eles creram na terra prometida. Eu louvo a Deus pelos aqueles que voltaram e deram um relatório de que no nome do Senhor nós podemos conquistar a terra. No nome do Senhor nós podemos conquistar o pecado. No nome do Senhor nós podemos derrotar o pecado. Mas eu lhes digo, a apostasia está entrando nos arraiais do Senhor. E ainda há tempo para você fazer uma consagração da sua vida. Ainda há tempo para isso. A salvação é individual. Quando o Espírito de Deus tocar o teu coração, você vai sentir um gozo e uma felicidade que ser humano nenhum vai poder desfrutar. Quando Jesus entrar no teu coração, no coração da tua esposa, tu vai sentir a plenitude da vida matrimonial. Quando Jesus entrar no teu coração e no coração do teu filho, tu vai ver que glória é o relacionamento entre pai e filho, porque é o poder de Deus que faz a diferença na vida dos teus filhos. Nessa noite, o Senhor está me dizendo que eu não devo fazer apelo, mas o Senhor está me pedindo que eu dê um tempo a você de reflexão, tempo para você se examinar interiormente, um tempo para você se confrontar com a tua vida espiritual, com o teu pecado, a fim de que nessa comunicação que você vai ter agora com Deus, o Espírito do Senhor te comunique poder para tomar decisões, para mudar o rumo da tua vida, para realmente ser cheio da graça, ser cheio do Espírito, e em nome de Jesus se torna uma palavra da pregação da igreja. Eu vou dar 3 minutos para você e Deus se acertarem agora. Depois eu vou fazer uma oração. Ajoelhemos.
você.